TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à prevenção, a renovação de matrícula para quem deseja solicitar a mudança de curso, turno e também, no caso, no estado do Rio de Janeiro, começa nesta sexta-feira. A Câmara Municipal de Petrópolis suspendeu a tramitação da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O motivo? A verba para a merenda escolar. O INEA declarou a qualidade do ar de Petrópolis como boa. O documento leva em consideração os dados monitorados no mês de outubro pela estação móvel que foi instalada temporariamente no bairro do Retiro. Um seminário de defesa civil foi realizado em Teresópolis e o evento discutiu estratégias e experiências para fortalecer a região. E a venda de veículos aumentou 21,6% em outubro, diz a Anfavia. O diálogo com o objetivo de discutir prevenção e, obviamente, ampliar os monitoramentos. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. A gente aqui com muita informação para você ao vivo na TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, o Facebook, o YouTube em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Além disso, você também acompanha as nossas informações, tudo que acontece na nossa região de cobertura pelo nosso também site correiopetropolitano.com.br e nos perfis do Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Por eles, além de navegar, você fica muito bem informado. E para participar junto com a gente, ao vivo aqui no programa, basta você enviar denúncias, sugestões de reportagens, uma mensagem, fotos ou vídeo da localidade em que você reside, de um problema ali da região, ou até mesmo acompanhando aqui a TV Correio da Manhã. Assim você participa do nosso quadro Você na TVC. Lembrando, se você for mandar vídeos, fotos, é sempre importante a gente ressaltar, grave com o telefone na horizontal, já que quando você vê aí pelo formato da sua TV, a partir do momento que você grava na horizontal, você tem também o vídeo no formato da TV e a gente apresenta ele aqui na nossa programação ao vivo. Não deixe, obviamente, também de se identificar e dizer de onde você é. E lembrando, não é só de Petrópolis, viu, gente? Todo mundo que está nos acompanhando, seja em Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, pode mandar para a gente também. Participe aqui no quadro Você na TVC. A gente começa a edição de hoje falando sobre Petrópolis e as finanças do município, porque a Câmara Municipal de Petrópolis enviou de volta para a Prefeitura o projeto de Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2025. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, vereador Júnior Coruja, do PSD, em sessão plenária nessa última quarta-feira. A medida foi tomada após uma reunião do Conselho Alimentar Escolar, o CAE, que aconteceu na terça-feira. A gente trouxe essa informação aqui, na sede da Gerência de Alimentação Escolar. E na ocasião foram apresentados pela vereadora Júlia, do PSOL, dados sobre a LOA 2025, que mostraram que o prefeito Rubens Bontempo destinou apenas cerca de R$10 milhões para a merenda, um valor irrisório comparado ao necessário. De acordo com os membros do CAE, anualmente são utilizados cerca de R$40 milhões para conseguir manter a merenda escolar, sendo que 80% desse valor, R$32 milhões, são recursos próprios da Prefeitura e 20% recursos federais, o que dá aí um total de R$8 milhões. Agora o prefeito deverá decidir se vai remanejar o orçamento ou se irá manter o documento como está, para então seguir para a aprovação no plenário. E vale lembrar, viu, gente, com essa situação a gente falou inclusive aqui, nesse caso, se a LOA não fecha, não dá tempo, se porventura esse valor não entra, esses 40 milhões que são necessários não forem ali remanejados para o setor, para a área específica, o que vai acontecer no que vem? O prefeito eleito vai ter que ficar pedindo todo momento para que
a Câmara avalie qualquer tipo de transação referente ao tema, porque não está previsto justamente na lei orçamentária anual. Isso tem um objetivo de garantir transparência e também a segurança dos recursos que estão sendo aplicados pelo município, só que gera uma burocracia muito grande. E vamos ser bem sinceros, né, gente? Imagina só, você precisa de R$700 para se alimentar todo mês. Eu só estou dando uma base aqui. Aí imagina você no trabalho recebe 300 para poder fazer isso. Como? A conta não fecha. Se hoje, a gente já citou isso aqui inclusive em outras edições nessa semana, se hoje já é difícil, a gente já trouxe denúncias aqui inclusive da vereadora Júlia Beatriz de falta de proteína nas escolas, tendo os 40 milhões de reais, quiçá com 10 milhões de reais. A gente vai continuar acompanhando esse caso e, obviamente, os desdobramentos da lei orçamentária anual. Lembrando que os parlamentares não entram de recesso enquanto a lei orçamentária anual não for votada na Câmara. Mudando de assunto, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, publicou nesta quarta-feira o relatório especial da qualidade do ar em Petrópolis. Segundo a publicação, a cidade se mantém dentro dos parâmetros tolerados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. O documento levou em consideração os dados monitorados no mês de outubro pela estação móvel, que foi instalada temporariamente no bairro do Retiro. Petrópolis tem características diferentes, por isso, os técnicos do INEA optaram por fazer o levantamento com o uso da estação móvel. A avaliação foi feita por um período de 30 dias. E apesar da estiagem longa com ocorrências de queimada em alguns períodos, o que também poderia influenciar na qualidade do ar, o monitoramento apontou resultado satisfatório e dentro dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ainda de acordo com o relatório, o poluente predominante no mês de outubro foi o ozônio. Esse poluente atmosférico, ele é... só para você entender, na verdade, tá? Que está nos acompanhando. Ele é um poluente atmosférico e é formado por reações químicas na atmosfera a partir de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, emitidos por processos de combustão, principalmente industriais ou veiculares. Mas até que quando a gente pega o ar da cidade, né, Petrópolis tem essa condição natural também de muita vegetação, e isso ajuda e muito também para a qualidade do ar, comparado a outros municípios da nossa região, ou até mesmo com a capital. A situação é muito diferente, é nitidamente identificada a diferença da qualidade do ar aqui na cidade de Petrópolis. Falando ainda sobre a cidade, sobre condições, a Defesa Civil do município emitiu às 7h10 da manhã desta quinta-feira um alerta via SMS de previsão de rajadas de vento moderado a ocasionalmente forte em Petrópolis. A Defesa Civil orienta a fechar bem as janelas e portas e evitar fluxos de ventos no interior da casa. Não estacionar veículos ou ficar próximos a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. Em casos de emergência, a orientação é ligar para 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil pede que a população também fique atenta às próximas atualizações. Se você não recebe até hoje o SMS, é muito simples. Basta você cadastrar o seu CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199. A partir desse momento você recebe os alertas e acompanha também no portal da Prefeitura todas as informações e os avisos meteorológicos. Inclusive, ele pode ser atualizado a qualquer momento aqui para a cidade. E também está disponível no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br/boletim. A gente fala agora sobre uma outra questão, mas atrelada ainda ao que a gente acabou de falar, principalmente com essa questão das rajadas de vento. Com a proximidade do verão, reacende a preocupação do UNITA, a Associação Unidos por Itaipava, com a vulnerabilidade do sistema de energia em Petrópolis durante as fortes chuvas. De olho especialmente nas regiões de grande fluxo turístico, o UNITA está oficiando a Enel, responsável pelo fornecimento de energia no município, para discutir o plano de contingência e as ações previstas
pela companhia para os próximos meses. A falta de energia elétrica traz impactos diretos para comércios e serviços de turismo, como bares, hotéis, pousadas e restaurantes, que dependem do abastecimento contínuo para o funcionamento. Para a UNITA, o maior problema está na demora na resposta da Enel em conseguir restabelecer o serviço. A entidade também expressou preocupação com a poda de árvores e a limpeza de galhos e folhagens próximas à rede elétrica, uma vez que a queda nas fiações é um fator que intensifica o risco de apagões. A UNITA destaca a importância de medidas de contenção mais efetivas e do comprometimento da Enel em evitar longos períodos de falta de energia, como os ocorridos durante o Carnaval de 2023, quando, após um temporal, os moradores de algumas localidades chegaram a passar até 10 dias sem luz. A demora no restabelecimento do serviço motivou uma multa de 16 milhões de reais à Enel, aplicada pelo Procon Petrópolis. Também em 2023, após um forte temporal que ocorreu em novembro, moradores de diferentes regiões realizaram manifestações por conta da falta de luz. Alguns moradores também sofreram por dias com o desabastecimento de água causado pela falta de energia. Na época, o Ministério Público do Rio de Janeiro ingressou com uma ação exigindo que o fornecimento de energia fosse restabelecido em até 4 horas, sem qualquer interrupção, sob pena de multa de R$10 mil. A gente espera que a Enel realmente faça esse trabalho, aumente o efetivo e um trabalho também de prevenção. A gente sabe que muitas árvores são necessárias aí, né, fazer a poda, a limpeza, porque acaba que, né, ela pode ficar enfraquecida e com isso, com essa ventania, por exemplo, que tem hoje em Petrópolis e que está desde amanhã dessa quinta-feira, uma árvore que às vezes não esteja saudável pode cair, atingir a fiação, interromper uma via e aí a gente sabe da demora, do problema que tudo isso causa. E isso sem levar em consideração as chuvas que também se aproximam. E quando a gente fala aqui nas chuvas, a gente não quer preocupar a população imaginando que vai ser um grande problema. Muito pelo contrário, a gente torce para que não seja problema nenhum. Mas é necessário o trabalho de prevenção da Prefeitura, da Enel, por conta dessa questão. Foi até aprovado, inclusive, aqui na Câmara Municipal, um projeto de lei que possibilita que o próprio morador ali que tem uma árvore dentro de casa ou próximo da residência e que esteja chegando próximo à fiação, solicite ali uma poda até por uma empresa privada que tenha a capacidade técnica para fazer isso, porque os relatórios, as ocorrências são registradas e é uma morosidade absurda para que a equipe vá até o local fazer o serviço. E, consequentemente, a conclusão é qual? A árvore cai, afeta a via, ou às vezes atinge parte do telhado de uma casa, quebra um muro e gera um problema ainda maior caso não fosse feito de forma preventiva. Antes da gente ir para o intervalo, olha só, acabou de ser divulgada uma informação e é algo que a gente mais uma vez vai citar aqui, de certa forma, com uma preocupação. Porque o Natal Imperial 2024 acabou de ser divulgado pela Prefeitura de Petrópolis e informou a nota da Prefeitura que, devido à arrecadação do ICMS, o Natal Imperial vai ser menor e focado na programação infantil. Ele vai começar oficialmente no dia 29 de novembro, ou seja, dia 29 deste mês, e vai seguir até o dia 5 de janeiro. Vão ser realizadas algumas atividades no Palácio de Cristal e também na Catedral São Pedro de Alcântara, como, por exemplo, no dia 23 de dezembro, que vai receber o Coral de Integração. Agora, basta a gente saber também como que isso vai acontecer, porque a gente trouxe aqui para você no Correio Petropolitano Debate e nos nossos telejornais da TV Correio da Manhã a informação sobre o atraso da licitação para o Natal Imperial, para uma empresa ser responsável pela captação de recursos e pela programação de forma geral. O que ano passado deu problema, a gente lembra para você. A gente agora espera que a Prefeitura vá cumprir com esses prazos de forma regular, até porque já informou que vai ser menor o Natal Imperial esse ano. Ou seja, vai mostrar que a cidade não vai ter tantos atrativos quanto poderia ter. Mais um erro, mais uma consequência ruim da própria decisão da Prefeitura de entrar na Justiça para retificação das declarações da GE Selma.
e que põe a culpa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A gente espera que a programação não seja afetada por conta disso, porque a população não tem nada a ver com isso. E esse momento também é importante para a economia da cidade, para gerar emprego e renda. A gente trouxe aqui essa semana também a expectativa da CDL Petrópolis referente àqueles empregos temporários. E o Natal Imperial também possibilita que as empresas, o comércio, os serviços, os hotéis façam essas contratações. Agora é preciso que tenha programação e que ela possa ser disponibilizada com antecedência também. Não adianta falar que vai ter a programação, porque inclusive está aqui informado que vai ser divulgado em breve. E a gente está aí hoje, no dia 7 de novembro. Vai começar no dia 25. Tem aí 18 dias até a chegada. Basicamente 2 semanas, vamos arredondar assim. 2 semanas. Já é um período curto para a população se programar, para poder visitar, principalmente turista que vem de outra cidade. A gente espera que o Natal Imperial não seja mais um problema para esse ano de 2024. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer para você previsão do tempo, mais informações da nossa região de cobertura. Então não saia daí porque o intervalo é rápido e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu. Há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento de saber como que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que já está a postos e vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo. Sexta-feira está chegando, Eric. Como passou rápido essa semana, particularmente eu tive essa impressão. Como que fica, afinal, a previsão do tempo, então, para essa sexta-feira, digamos ali, o início já desse fim de semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Hoje eu trago a previsão de sexta-feira. Cada vez mais nos aproximamos do fim de semana e a curiosidade de como será o clima aumentam. Então, sem mais delongas, vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que a gente possa acompanhar melhor. E olha só, já é possível perceber que a sexta-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva. Chuva essa que será passageira, mas pode ocorrer a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia será nublado e com possibilidade de garoa. A temperatura do município deve diminuir, variando entre mínima de 19 e máxima de 21 graus. No período da noite, pode chover um pouco mais forte, viu? Em Petrópolis, os termômetros também passam por declínio, marcando mínima de 20 e máxima de 22 graus. Durante esta sexta-feira, há 95% de chance de chuva para o município e os ventos devem se manter fracos. Já em Paraíba do Sul, deve chover durante a tarde e noite. Pela manhã, o dia amanhece nublado e com possibilidade de chuvisco. Assim como nas outras cidades citadas, a temperatura vai diminuir, marcando mínima de 21 e máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira será de temperatura estável, muitas nuvens no céu e também possibilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 29 graus Celsius. Não teve jeito, Richard. Parece que o sextou dessa semana vai ser de chuva em todas as nossas cidades de cobertura. Tá certo, Eric. Faz parte, né? Nem todo fim de semana tem como ficar só com sol, né? O jeito é aproveitar com chuva mesmo, viu? Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. E assim a gente termina mais uma previsão do tempo. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate e Teresópolis recebeu, na última segunda-feira, o Seminário Estadual de Defesa Civil, que foi promovido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, por meio das Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil, a REDEC 7 e 8. O encontro aconteceu no 16º Grupamento de Bombeiros Militares e voltado ao fortalecimento da resiliência na região serrana do Rio de Janeiro. O seminário teve como foco a troca de conhecimentos e práticas direcionadas à prevenção de desastres, para promover a gestão integrada entre agências e o apoio a todos os municípios da região. Em pauta foram discutidas estratégias e experiências para fortalecer a resiliência, com ênfase na sustentabilidade e na proteção da população na região serrana.
As práticas abordadas visaram a prevenção e o planejamento conjunto entre os órgãos responsáveis, o que facilita a resposta em casos de anormalidades. Também foi debatido sobre a política estadual de proteção e defesa civil, considerando as demandas específicas da região serrana e os desafios enfrentados pela população local. É um trabalho importante que deve ser realizado em todas as cidades, afinal, o período de chuvas está chegando. E a gente fala agora sobre Nova Friburgo, porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, instaurou na última quarta-feira um inquérito civil para investigar a adequação das unidades de ensino fundamental para a recepção de alunos de ensino infantil, em razão da redução da oferta de ensino infantil em período integral nas creches e unidades de educação infantil do município de Nova Friburgo. A instauração do inquérito teve como base as denúncias encaminhadas à ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com os relatos de pais e responsáveis de alunos, no dia 25 de outubro deste ano, uma reunião na creche Maria Maforte revelou que o município estaria reduzindo a oferta de pré-escola em tempo integral, transferindo crianças para unidades de ensino fundamental, sem adequação dos espaços físicos, dos recursos pedagógicos necessários e sem a demonstração de disponibilização de pessoal suficiente para o segmento infantil. Após o recebimento da notícia de fato pela ouvidoria do MPRJ, novas denúncias relativas a outra unidade chegaram diariamente ao MP. O MPRJ requisita que a Secretaria Municipal de Educação, entre outras medidas, disponibilize uma listagem completa das unidades de ensino infantil e fundamental, com o número de vagas ofertadas por unidade e carga horária, e um estudo prévio do impacto das unidades de ensino fundamental para receber alunos de creche e educação infantil. Já para a Secretaria Municipal de Assistência Social, foi requisitado a apresentação de dados a partir do MDS, dos discentes beneficiados por Bolsa Família alcançados por aqueles segmentos escolares, composição familiar, responsável pelo núcleo e se há indicativos e estudos do impacto da medida de redução do turno integral nas relações de trabalho, com a ida para a informalidade ou a necessidade de apoio de cuidadores informais para a manutenção do vínculo laboral. Os documentos solicitados devem ser apresentados em reunião agendada nesta quinta-feira. Impressionante a situação, né? Imagina só, mãe, o pai que precisa trabalhar e aí não tem uma creche em tempo integral. Aí você recebe as denúncias e vê que a Prefeitura de Nova Friburgo não teve um cuidado sequer, até mesmo para a contratação de novos profissionais. Situação lamentável, né? E para você ver, né? Não é só em Nova Friburgo que dá problema na creche. Petrópolis agora com o problema aí do ônibus, a gente já citou aqui, e até agora não tem uma solução para isso. E os dias vão passando e os alunos com deficiência continuam sem aula, continuam sem aprendizado e sem o acesso ao direito básico que é a educação. O governo do Estado do Rio de Janeiro abriu concurso para inspetor de polícia penal da Secretaria de Administração Penitenciária após 12 anos sem seleções públicas para o cargo. De acordo com o edital que foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, serão 300 vagas, com salário inicial de R$ 6.128 e gratificação de valorização profissional de R$ 1.119, para o cumprimento de uma carga horária de 40 horas semanais ou regime de plantão na escala 24/72. Atualmente, a Secretaria é responsável pela custódia de mais de 43 mil pessoas privadas de liberdade, distribuídas em 50 unidades prisionais, além de realizar o controle de acesso às unidades e promover a ressocialização dos detentos. O órgão também realiza o monitoramento eletrônico de mais de 8 mil indivíduos em prisão domiciliar e de potenciais agressores de mulheres. As inscrições para o concurso, que também abrirá um banco de reserva, podem ser feitas entre os dias 11 e 12 de novembro, ou seja, está chegando a inscrição. Se você quer participar, não deixe de se inscrever. A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro vai abrir, inclusive nesta sexta-feira, também a partir das 8 horas da manhã, o período de renovação de matrícula para as escolas da rede estadual de ensino, para alunos que desejam solicitar a mudança de curso, turno
ou curso e turno no ano letivo de 2025. A mudança para outra unidade está condicionada à disponibilidade de vaga no momento da renovação. Os interessados devem acessar o site matriculafácil.rj.gov.br e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na unidade. O processo de renovação da matrícula não é automática e vai ocorrer exclusivamente de forma online. Caso o responsável ou o aluno, caso seja maior de idade e capaz, não tenha acesso à internet, pode comparecer à unidade escolar para realizar a renovação. Para os novos alunos, a inscrição será no período do dia 14 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, até o dia 6 de dezembro. Esta etapa vai atender alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. Os interessados também devem acessar o site Matrícula Fácil e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na unidade. O candidato pode escolher no mínimo 2 escolas de preferência, sendo que é necessário ter no mínimo 3 opções e no máximo 8 opções na combinação de escola, curso, série e turno. Ao todo, são mais de 1.200 unidades de ensino com oportunidades para escolas de novas tecnologias, ETECs, interculturais, de itinerário de formação técnica e profissional, cívico-militares, entre outras opções. Então até o dia 6 de dezembro, viu? Pai responsável, mãe responsável, não perca esse prazo. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, avalia que o novo aumento da taxa básica de juros de 10,75% para 11,25% ao ano é excessivo diante do atual cenário inflacionário. Dados recentes da inflação oficial do país mostram que no acumulado em 12 meses, tanto ao índice geral quanto os itens mais sensíveis à taxa de juros estão dentro do intervalo da meta para 2024. Além disso, a inflação projetada para o médio prazo, que é o período mais relevante para a definição da Selic pelo Banco Central, também se encontra dentro da margem de tolerância da meta inflacionária. A federação ressaltou que o elevado patamar da taxa de juros inviabiliza uma recuperação sustentável da indústria, em especial da indústria de transformação, que há 2 anos consecutivos registra queda na produção. Além disso, compromete os investimentos que continuam abaixo da média mundial e as incertezas relacionadas à condução da política comercial externa a ser adotada pelo novo governo americano, que torna o cenário no médio prazo ainda mais desafiador. Lembrando que o Banco Central determinou um aumento de 0,5% então na taxa Selic, e a gente vê agora os desdobramentos também dessa questão. A venda de veículos aumentou 21,6% em outubro deste ano na comparação com o mesmo mês em 2023. No mês passado, foram licenciados no país 264.900 unidades. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavia. No acumulado do ano, de janeiro a outubro, as vendas cresceram 15% em relação ao mesmo período de 2023, com um total de mais de 2.100.000 unidades vendidas. A exportação de veículos também aumentou no mês passado. A alta foi de 39,2% quando comparado a outubro de 2023, chegando a 43.500 unidades exportadas. No acumulado deste ano, a exportação somou R$ 327.800, o que representa uma queda de 7,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2022, o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, cresceu 3%, totalizando 10,1 trilhões de reais. O valor adicionado dos serviços cresceu 4,3%, puxado pelo aumento do consumo das famílias, que foi de 4,1% a mais em 2022. E o PIB per capita foi de pouco mais de R$ 47.800. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais e foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, mostrando aí a elevação do PIB do país. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer uma entrevista para você. Não sai daí, o intervalo é rápido, é de 2 minutinhos e a gente volta já já.
ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente dá início agora à nossa entrevista. O mês de outubro começou com mais uma onda de calor no Brasil, a 8ª, inclusive, no país, que foi enfrentada somente nesse ano, viu? Altas temperaturas na região do Sudeste, seca no Norte, as chuvas intensas no Sul, a gente inclusive conversou com famílias aqui no início do ano, cenários distintos e que apontam para uma grande preocupação crescente, o aumento e a frequência dos eventos extremos e os riscos que eles podem oferecer e que trazem à saúde pública e também para a população. Recentemente, o Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz disponibilizou um painel que monitora, que acompanha a evolução desses eventos pelo país. E sobre esse painel nós vamos conversar com o Diego Xavier, ele que é coordenador do Observatório de Clima e Saúde. Ele vai conversar com a gente ao vivo, ele vai aparecer no nosso telão para trazer as informações e falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre essa ferramenta. Diego, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, você consegue me ouvir? Estou ouvindo sim, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
Perfeitamente, Diego, a gente também consegue te ouvir perfeitamente. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, Diego, a primeira pergunta que eu vou fazer é referente justamente o porquê de criar essa ferramenta e a partir de quais dados essa ferramenta foi disponibilizada. Bom, essa ferramenta faz parte do Observatório de Clima e Saúde aqui da Fiocruz, que tem o objetivo de reunir dados, né, de diversas instituições, tanto de saúde, a Defesa Civil, dados meteorológicos, e criar subsídios para a gente enfrentar essa dificuldade que a gente está passando agora com o aumento desses eventos, né? A região aí de Petrópolis é uma região que frequentemente apresenta danos por conta desses eventos e a população que habita aí sabe, né, que tem sido cada vez mais comum a ocorrência desses problemas. Com base nessas informações, a gente busca criar planos e intervenções para o setor público estar agindo principalmente no momento em que ocorre esse evento e posteriormente para estar recuperando a saúde da população. Perfeitamente. E Diego, você comentou agora, os dados então são fornecidos pela Defesa Civil, por outros órgãos também, enfim, de saúde, institutos. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esses dados. O que a gente tem hoje de dado e qual que é o cenário? Tem uma previsão do que a gente pode ter também até o fim desse ano? Bom, quando a gente observa um evento extremo, né, como o que acontece, o que já aconteceu aí na cidade, a gente vê uma comoção e um trabalho muito intenso nesse momento imediato, né? Mas a gente sabe que os danos eles persistem no tempo, né? Então, problemas de saúde pública eles continuam acontecendo nesses locais, né? Algumas vezes a gente tem o próprio serviço de saúde sendo afetado, né? Um posto de saúde que para de funcionar, um hospital que acaba sendo alagado, e o serviço de rotina é interrompido, né? Então, se você tinha o tratamento ali de hipertensos, orientação a gestantes, né? Cuidado com diabetes, uma consulta mesmo que você teria que fazer no seu postinho de saúde, isso é represado, né? Então, a gente tenta dimensionar isso e mensurar para criar algumas estratégias para lidar tanto nesse momento em que ocorre, quanto depois. Com relação aos eventos, a gente tem visto um aumento bastante importante, né, da ocorrência. Esse ano foi um ano bastante atípico, né? A gente teve uma seca bastante intensa na Amazônia, do país. Ano passado isso também aconteceu, esse ano também, novamente, combinado com queimadas, então a gente teve aumento de doenças respiratórias, inclusive essas queimadas, a fumaça dessas queimadas chegando até a região sudeste, né, centro-oeste e sudeste, o que traz um aumento de problemas respiratórios para pessoas que já têm comorbidades, né, e trazem essas pessoas para o serviço de saúde, então a gente acaba tendo que aumentar ou a capacidade do serviço ou acaba enfrentando filas. A gente teve esse evento bastante atípico no Rio Grande do Sul, o maior desastre já ocorrido naquele estado, e aí você passa a ter a epidemia de algumas doenças transmissíveis, doenças crônicas que deixam de ser atendidas, que se agravam, até o diagnóstico de alguns problemas de saúde que pode deixar de estar acontecendo. E ao que tudo indica dos modelos que a gente tem observado, a gente vai enfrentar um verão aí, a gente espera que não com tanto dano quanto que a gente tem observado recentemente, mas o cenário é de bastante cautela, né, e cuidado da população, principalmente com os sistemas de alerta e de alarme, as pessoas estarem bem atentas com isso para evitar, né, um dano maior. Lembrando até, inclusive, não só a interrupção aí de determinados tratamentos, como o Diego está comentando aqui com a gente, mas até a aparição de novos sintomas, de novas doenças, né, Diego? Quando a gente fala aqui, por exemplo, sobre ansiedade, a gente pode falar também sobre síndrome do pânico, são questões que estão atreladas principalmente, né, em casos extremos e que são mais graves, obviamente, e que também trazem uma demanda muito maior nesse momento, pós-tragédia, quando a gente fala assim, né? Porque o evento aconteceu, mas os impactos, né, as consequências na saúde, principalmente da população, ficam por determinados períodos e podem passar até por determinados anos, caso um tratamento adequado não seja realizado, por exemplo. Sim, a questão da saúde mental ela é extremamente importante, né? Depois de um grande evento
que traga todo esse prejuízo para uma população, é comum, né, e razoável que as pessoas apresentem, né, alguns sintomas a longo prazo. É muito difícil isolar esses efeitos, né? A gente sabe que a nossa sociedade hoje em dia vive, enfim, em condições de extremo estresse, por diversos fatores, mas isso é agravado frente a uma grande catástrofe, né? Então, esse acompanhamento, ele está sendo disponibilizado em algumas redes. Acredito que o município, aí eu já vi algumas iniciativas, não sei se é uma coisa institucional, mas algumas iniciativas de acompanhamento. Existe algumas alternativas para a criação de programas mais abrangentes para tomar conta da saúde mental, principalmente por conta de eventos extremos climáticos que estão aumentando muito, né? Quando a gente olha para os últimos anos, principalmente 2020 para cá, a frequência e a magnitude desses eventos é cada vez maior, e esse cuidado ele é a longo prazo, né? E tem exigido já do sistema uma adaptação para conseguir dar conta também desse novo problema, vamos dizer assim, que a gente tem que enfrentar relacionado à questão das mudanças climáticas. Diego, esses dados, a gente citou aqui no início da entrevista, são fornecidos por diversos órgãos. Esses dados eles são atualizados semanalmente, mensalmente, e queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre o que pode caracterizar, então, um evento extremo. Acho que é importante a gente trazer esse ponto, até porque quando que ele é, de fato, digamos assim, contabilizado dentro desse painel? Então, com relação à primeira pergunta, a gente tem, são diversas fontes de informação, né? Dados ambientais, dados climáticos, dados de saúde. Cada dado desse tem um tempo diferente, né? Os dados climáticos, a gente tem a disponibilização desses dados de uma forma mais frequente, né? Diariamente a gente consegue essa informação, seja por estações meteorológicas, seja por imagens de satélite. Os dados de saúde, eles demoram um pouco mais, né? Se a gente for lembrar um pouquinho da Covid, né? Ficou bastante comum aquele termo de represamento da informação, né? Porque às vezes tinha um feriado, um final de semana, e esses dados não eram digitados. A gente tem diversos sistemas de informação de saúde no Brasil, né? De mortalidade, de internação, de atendimento em posto de saúde, por exemplo. Cada sistema desse tem uma frequência de envio diferente. Aí a gente vai tentando juntar toda essa informação, inclusive os dados da Defesa Civil. Bom, com relação ao que você falou sobre a caracterização, né, de um evento extremo, esses eventos, o que a gente chama de evento extremo é um comportamento meteorológico, climático, fora do esperado, né? Então, você que está em casa, que toda vez escuta, olha, é o mês mais quente desde os últimos 50 anos, por exemplo. A gente consegue caracterizar isso como um evento extremo. A chuva mais forte dos últimos 100 anos, né? Isso é um evento extremo. Esses eventos extremos, quando ocorrem, trazem danos à população, é o que a gente vai chamar de desastre, né? Então, se você tem um evento extremo e ele necessariamente não traz esse dano à população, a gente não classifica como um desastre, porque o desastre é uma ocorrência que é humana, né? Se você tem um deslizamento, por exemplo, de uma encosta aí na região e não tem moradores nessa área, não tem pessoas, ninguém é atingido ou nenhuma propriedade atingida, você tem um evento extremo, mas não necessariamente um desastre. Então, é isso que caracteriza o que a gente vai chamar de evento extremo e de desastre. O que a gente tem observado é que esses eventos extremos estão aumentando de forma bastante importante e, por outro lado, a gente tem muitas pessoas morando em situação de vulnerabilidade. Quando a gente combina esses dois cenários, a gente acaba tendo os desastres e é isso que preocupa bastante, porque a frequência desses eventos aumentam e as populações que estão, né, em vulnerabilidade acabam sofrendo cada vez mais. E, Diego, esse painel ele é aberto para a população como um todo ou ele é disponibilizado somente para órgãos oficiais, de instituições, até também de ensino? Não, o painel é aberto, a ideia do nosso projeto é estar buscando esses três públicos, né? Os gestores, a sociedade civil e a academia também, muitos estudantes, né? Muitos universitários, pessoal que trabalha aqui na saúde pública também na Fiocruz utiliza essas informações para estudar isso e desenvolver outras alternativas, né? Ter outras formas de abordar
esse problema. E essas informações estão disponíveis no nosso site, né? climasaude.isict.fiocruz.br. Se colocar Clima Saúde Fiocruz no Google, vai aparecer ali o primeiro link. Entrando lá, vai ter acesso aos mapas, os gráficos, as notas técnicas que a gente produz, as notícias, enfim, tem uma variedade de informações ali para tentar atender todo o público. Agora, Diego, eu inclusive estava fazendo, né, a leitura referente a esse material sobre o painel. A gente consegue ver aí um aumento nesses casos de eventos extremos, principalmente de 2000 para cá, de 2020 para cá, esses números praticamente dobraram. E aí, quando a gente pega esse panorama, você citou a questão da vulnerabilidade também, muitos, infelizmente, ainda morando nessas áreas de risco, né? Ou ali com maior possibilidade de ocorrências. Qual que é a necessidade ou o grau de importância que tem desse trabalho em conjunto entre instituições de saúde, de ensino, os governos de forma geral e, obviamente, também da população que está ali na ponta, que vivencia, que conhece aquela região que está sendo impactada? A Fiocruz é um braço, né, na área de saúde pública do governo federal, né? Independente do governo, a gente sempre vai estar aqui fazendo esse trabalho de assessoria e de colaboração com o Estado, né, com o governo. Então, a gente busca criar algumas evidências e apontar algumas intervenções e também busca trabalhar isso de forma conjunta com algumas pastas, né? Por exemplo, o Ministério das Cidades tem feito um trabalho para diminuir essas áreas de risco, principalmente em áreas de população mais vulnerável, né? Áreas de favela. O Ministério do Meio Ambiente também tem buscado trazer mais informação, disponibilizar mais dados, né, sobre uso e cobertura de solo que ajudam a identificar essas áreas prioritárias para intervenção, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INMET e o INPE também são parceiros nossos no observatório desde o início do observatório, já há 15 anos, já tem 15 anos que a gente está trabalhando com essa temática, né? O Ministério da Saúde, né, com outras pastas, né, como vigilância de qualidade da água, vigilância de solo, né, de ambiental, contaminação ambiental. Enfim, é uma agenda bastante transversal. A gente acaba trabalhando mais nessa parte de resposta aos impactos, identificação de áreas de risco, mas a gente sabe que os agentes causadores desse problema, né, outras pastas que poderiam diminuir a origem desse problema, que é a produção de gases de efeito estufa, isso passa além do que a gente pode estar realizando, né? Então, a gente precisa de uma... Parece que a gente teve um problema de conexão com o Diego Xavier, coordenador do Observatório de Clima e Saúde. Ele estava comentando justamente... Bom, parece que ele voltou aqui, Diego. Voltamos. Tivemos aqui um problema relacionado à conexão, ao vivo é assim mesmo. Você pode complementar, por gentileza. Eu dizia que essa agenda ela é bastante transversal, né? A gente acaba ficando mais nessa parte de identificação de impacto e monitoramento de área de risco, né? Para direcionar intervenções, mas isso vai muito além do setor saúde, né? A gente está falando aí principalmente das pastas que produzem esse efeito, e países até que produzem esse efeito estufa e que acaba agravando, né, o aquecimento global e as mudanças climáticas. O Brasil tem sido um protagonista nessa agenda. Ano que vem a gente vai ter a COP, né, em Belém, e a gente espera que os tomadores de decisão resolvam levar esse problema com mais seriedade, né? Do contrário, infelizmente, as próximas gerações é que vão ficar com maior ônus de todo esse processo que a gente está atravessando. Perfeitamente, Diego. Comentando aqui, corroborando com o que o coordenador comentou, a gente trouxe até também essa semana para você que está nos acompanhando aqui, a entrevista com o Richarles Martins, ele que também faz parte da Fiocruz. A gente teve um seminário em Petrópolis que se tratou aí sobre favelas, as comunidades, racismo ambiental, enfim, entre tantos outros temas que também estão atrelados aí, referentes a eventos extremos e, obviamente, a desastres socioambientais que podem ser uma consequência
desses eventos. Diego, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse tema que é extremamente importante. Alguma outra informação que talvez a gente não tenha ressaltado que você gostaria de comentar? Bom, eu gostaria de deixar aqui, né, de novo o endereço, né, climasaude.isict.fiocruz.br, e pode entrar em contato, as pessoas podem entrar em contato com a gente também por esse canal e a gente tá disponível aqui para estar auxiliando, né, inclusive o pessoal aí em Petrópolis, né. Perfeitamente. Diego, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Um abraço e, é claro, o espaço está sempre aberto para novas atualizações. Um abraço. Para você que está nos acompanhando, Diego Xavier, ele que é coordenador do Observatório Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a quem a gente sempre agradece pela disponibilidade por conversar aqui com a nossa equipe sobre diversos temas e que estão atrelados à saúde da população. Assim, a gente termina mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia. A gente volta amanhã, quarta-feira, meio-dia, ao vivo. E, é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.